Já. Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 19. Semana passada a gente não conseguiu fazer o fechamento por conta de agenda corrida, Dia dos Pais, sabe como é que é, né? Meio loucura. Então eu tô aqui dessa vez falando diretamente dos Estados Unidos. Parece que está de dia, mas já estamos quase aí 6 e pouco aí da tarde aqui nos Estados Unidos. Viemos aqui fazer uma semana de trabalho importante para nossos fundos e vamos lá, né? Fazer o fechamento, uma semana bem movimentada, né? Mas em termos de volatilidade, eu diria que foi uma semana literalmente de lado, tá? O mercado ficou um pouco de sobe e desce, mas sem uma tendência generalizada, principalmente sexta-feira, né? Hoje o mercado numa queda um pouco mais expressiva, a gente vê os yields nos Estados Unidos aumentando um pouquinho, muito com a preocupação de Jackson Hole, né? Que é a reunião aí do Fed, que deve dar uma diretriz um pouco mais forte em relação à taxa de juros americana, né? Eu acho que a questão aqui, não diria que o pior já passou, mas cada vez a gente começa a ter um pouquinho mais de previsibilidade, né? A gente vê muito o mercado na discussão se vai ter uma recessão ou não, né? Eu diria que não seria muito essa questão a ser comentada agora, né? Acho que não é isso o que importa para a gente aqui que é alocador de longo prazo. O que vale muito mais é saber o preço, se está interessante a gente entrar, não está interessante entrar. E como eu falei sem ser a última semana que a gente acabou não fazendo áudio, mas na penúltima, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai aumentando gradativamente o risco para a gente ter uma carteira eficiente, lembrando sempre que a gente olha o longo prazo. Claro que a gente tem aí os picos de volatilidade, a gente acaba sofrendo um pouco em alguns períodos de incerteza, mas no longo prazo tem muita coisa atrativa, e eu digo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tá? Então, falando de mercados, foi uma semana que ficou um pouco de lado, a gente ficou positivo, né? Para o mercado americano também, a Nasdaq e S&P levemente em queda, Dow um pouco melhor, acho que justamente por conta dessa pressão dos yields, né? A gente sabe que o Dow Jones são empresas mais da velha economia, então acabam sofrendo menos nesse período, né? Só que lembrando que de julho para cá, principalmente Nasdaq, né? Os ativos mais na sua perpetuidade, tecnologia e cripto tiveram uma alta muito expressiva, mas acabaram sofrendo mais nessa sexta-feira, tá? Tô aqui com a minha cola, ó, câmbio interessante, né? A gente começou com um câmbio na casa dos 5,11 na semana, passou de 5,20, né? Também muito pressionado, acho que muito ligado a essa questão macro, né? Então a gente acaba vendo o câmbio não saindo dessa casa aí nessa faixa de 5,20, né? Chegou a beirar os R$5, mas voltou tudo de novo complexo, né? É difícil a gente tomar até uma posição mais comprada em real, né? A gente que continua com o dólar solto, tá? Em termos de Venture Capital, acho que tem um assunto interessante, saiu uma notícia agora de quinta para sexta, que a Prosus, né, que é uma empresa holandesa, acabou comprando 100% do iFood por 5,4 bi de euros. Interessante movimento para a consolidação desse player holandês. Em termos de resultados, acho que vale a pena comentar três, né? Nenhum aqui está no nosso fundo, apenas Nubank está no nosso radar, que é aquele que a gente monitora para entrar ou não. A gente acha ainda o preço um pouco salgado, e eu diria por que ele é um pouco salgado? Porque a execução tem que ser praticamente a perfeição para justificar o preço atual, né? O resultado, eu não diria que veio positivo, mas veio muito mais interessante do que o mercado previa, principalmente pelo crescimento no número de usuários, né? Então a ação subiu bastante aí no dia do resultado, se não me engano foi terça, eu estou meio perdido de tanta coisa aí fazendo essa semana, mas a ação acabou subindo por conta disso, mas a gente prefere ficar fora porque tem muita coisa mais atrativa com uma margem de segurança melhor. A gente teve o Walmart, né? O resultado do Walmart veio bem forte, muito melhor do que o esperado, mas com detalhe, né? O resultado do último TRI veio bem ruim, né? Se eu não me engano, a ação ficou 9%, foi uma das maiores quedas nos últimos 20 anos para o Walmart, mas o Walmart é um preço muito interessante para quem gosta desse tipo de ativo, né? O Target também, que é o terceiro resultado que eu falei que a gente ia comentar, veio muito ruim o resultado, né? Acho que muito ruim na questão de espremer margem, então o lucro por ação veio bem abaixo do esperado para o mercado, mas teve uma atratividade que o Target já lançou para o forecast para o próximo TRI, essa melhora nas margens, o que acaba sendo interessante, lembrando que o mercado sempre precifica o futuro, tá? Na ponta de cripto, acho que bem negativa que a gente pensando na sexta-feira, né? O Bitcoin aí que estava rodando, beirando os 24 mil dólares, chegou a beijar os 25 mil dólares, na sexta-feira caiu mais de 9% aí, não fechando porque é 24 horas, mas está na casa dos 21 mil, e o Ethereum também na casa de 1.600, que tinha passado 2.000 nesse final de semana, né? Eu acho que o ponto interessante aqui é a gente, como eu tinha falado, aproveitar cada vez mais essa oportunidade desses preços extremamente interessantes, e lembrando que o Ethereum vai ter o demerge aí no meio de setembro, que é a mudança do Proof of Work para Proof of Stake
muito interessante. Ethereum aí, que dentre as criptos é a que a gente mais gosta, tem uma posição um pouco mais relevante aqui no fundo, tá? Em termos de resultado, o Pascal, a gente teve uma semana positiva, né? Levemente positiva, mas comparando ao que passou os mercados, muito bom, né? Desde julho para cá a gente vem subindo bastante, mas de novo, né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de informação para a gente ter essa consistência, essa certeza de que a gente vai começar a sair dessa volatilidade maluca de mercado, né? Cases positivos, XP subiu mais de 9%, principalmente que ela comprou aí um ativo de seguro interessante no meio da semana, só que lembrando que ela tinha caído quase 20% no resultado dela, mas muito atrativa a XP, que ainda está abaixo do preço do seu IPO, que foi de dezembro de 2019, a gente gosta muito do case, né? E os outros dois, Microsoft e Nvidia, subiram um pouco mais de 1%. Na ponta negativa, como eu falei, cripto em geral, principalmente por conta dessa sexta-feira, que puxou essa queda de forma mais expressiva, tá? E para finalizar, é um pouco do que eu já venho falando, não sendo repetitivo, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que tomar esse risco, porque tem muita coisa barata em termos acionários no Brasil. Lembrando que a gente já está atingindo o pico da alta de juros, então começa a ficar interessante para o mercado, independente de eleição, quando a gente olha o longo prazo. E nos Estados Unidos também, né? A gente que gosta muito de tecnologia, acho que vale muito a pena tomar essa posição com essas quedas expressivas que a gente viu nesse ano. E lembrando, a última vez que eu vi essas quedas foi em 2008 e em 2000, em duas crises bem significativas. Beleza? É isso, ótimo final de semana e aquele abraço.